Esse vídeo explica a aula do dia 14 de junho de português, página 55. Nós estamos aqui continuando, tá? O uso da letra L e da letra U no final de sílaba, tá? Então, semana passada a gente fez sobre isso, agora vamos fazer essa página. 3. Leia as palavras deste outro quadro. Grupo 1. Sopra, vence e sente. Grupo 2. Soprou, venceu, sentiu. Sopra, soprou. Vence, venceu. Sente, sentiu. Qual dos dois grupos de palavras indica ações que já aconteceram? Então, quais dessas palavras está no passado? As do grupo 1 ou as do grupo 2? Qual dos dois grupos de palavras representa ações no presente? Então, qual desses dois grupos as palavras estão acontecendo agora? Agora, tá? Aqui no número 4, presta bem atenção. Os verbos podem indicar ações no tempo presente, passado ou futuro. Então, pode acontecer agora, já aconteceu ou vai acontecer, tá? Então, eu vou explicar o que é verbo para vocês. Preparei aqui essa explicação. Verbo é a palavra que exprime um fato, localizando-o no tempo. Então, a palavra que é verbo, ela quer dizer um fato, um acontecimento, e também mostra em que tempo aconteceu. Geralmente exprime ideia de ação, estado ou fenômeno, tá? Então, aqui eu tenho alguns verbos, tá? Eles estão todos no passado. Foi, teve, disse, estava, fez, deu, viu, veio, pode, ficou, soube, trouxe, achou, deixou, falou, saiu, pediu, chegou, passou, partiu, amou, leu, colocou, acabou, ouviu, caiu, sentiu, tá? Então, esses verbos aqui estão todos no passado, já aconteceu essas ações aqui, tá? Então, olha só a atividade. Eu já expliquei o que é verbo, eles podem estar no presente, passado, futuro. Existem muitos verbos no passado que terminam em ou, ei e u, tá? Então, vamos olhar lá a lista que eu coloquei. Ou, oi, eu, iu, iu, né? Então, tem vários verbos que podem terminar com as letras que está falando aqui, ó. Ou, eu, iu, tá? Observe esses exemplos retirados do texto. Então, esse texto a gente não leu, tá? Mas não tem problema. O que importa é as palavras para a gente usar aqui na atividade. O pombo 1 falou xiii, o pombo 2 falou complicou. E o vento falou: ok, você venceu, é mesmo mais forte do que eu. Então, ó, complicou está destacado e venceu também. São dois verbos que estão no passado e terminam com o u, e u, como foi falado aqui, tá? Aqui nesse outro exemplo, ó, tem vários que terminou com o que está falando lá na atividade, tá? Aqui pediu para juntar com um colega e achar em jornal e revista outros verbos que indicam o tempo passado e depois responder, tá? Então, como não vai ser feito isso, já tenho aqui a lista, tá? Outros verbos, tá? No passado, tá? Então, vou ler de novo. Foi, teve, disse, estava, fez, deu, viu, veio, pode, ficou, soube, trouxe, achou, deixou, falou, saiu, pediu, chegou, passou, partiu,
amou, leu, colocou, acabou, ouviu, caiu e sentiu. Respondam. Algum deles termina com L? Então, vou deixar aqui um tempo para vocês responderem, tá? Algum desses daqui termina com L? Então, vocês vão responder aqui sim ou não. Pesquisem palavras com a letra L no final de sílaba, tá? Então, L no final de sílaba. Vou pegar o exemplo aqui, ó. Aqui está no final da palavra, mas também está no final da sílaba gal, tá? Ó, seringal. Aqui tem dividido em sílabas. Nessa sílaba aqui, a letra L é a última letra da sílaba. Farol, a última letra da sílaba, tá? E por um acaso é a última sílaba da palavra. Agora aqui, ó, falta, tá dividido em duas, tem duas sílabas. L no final desta sílaba, que não é a última, tá? Mas ele está no final da sílaba. Fal. Resolver, ó, tá no final dessa sílaba o L, tá? Então vocês vão pesquisar mais palavras, tá? E vocês vão colocar no caderno de português essas palavras, tá? E vão dividir em duas colunas. Uma que tem palavras que terminam com L, tá? Que a última sílaba tem um L, tá? No final. E outra coluna vocês vão escrever com o L no meio da sílaba, no meio da palavra, tá? Por exemplo, lata não pode ser, porque tem que ter o som de L aqui. Por exemplo, falta, resolveu, tá? Tem que estar no fim da sílaba, não no começo da sílaba, tá? Lembra que sílaba é os pedacinhos da palavra, os sons da palavra, tá? Então, ó, aqui tá falando para fazer as colunas de palavra até ter 12 palavras de cada, tá? Então, já tem dois, então precisa de mais 10, tá? 10 desse tipo aqui, que é bem no finalzinho da palavra, e mais 10 que possa estar no meio da palavra. Não é para estar no finalzinho da palavra, tem que estar no final da sílaba, tá? E aqui, ó, vocês não vão fazer, tá? Então, ó, explicando para vocês por que que foi pedido para vocês pesquisarem verbos, tá? Para vocês verem que os verbos, tá? Chegou, pediu, todos que terminam com o som U, deixou, achou, não se escreve com L no final, tá? Não se escreve, por exemplo, ó, achou com um L aqui no fim, nem deixou com um L aqui no fim, tá? Não existe verbo que escreve escrito com L no final, tá? No passado, tá? Tudo isso aqui no passado. Então, toda vez que você vê um verbo, ou ler um verbo que está no passado e terminar com som U, não é com L que se escreve, tá? Então é isso, gente. Qualquer dúvida, manda mensagem.